Olha só, mais um programa Gerê apresenta, hein? Estamos muito bem acostumados, graças a Deus, sempre muito bem acompanhado. Hoje tem uma entrevista incrível, mas antes, quero agradecer você que tem estado aqui no canal, tem seguido aqui com sininho, sabe aquelas coisas aradas toda, compartilhado, comentado, acima de tudo. Você também tem feito o quê? Me seguido lá no Instagram, @djgerê_oficial. Olha só, cada dia a gente tá mais perto, né? Tem também o Gerê Apresenta. Coloca lá, @Gerê Apresenta, e você vai curtir também cada corte daqui que você não tá entendendo. Ó, hoje quero agradecer também algumas pessoas em forma de empresas que têm ajudado e muito esse programa. Tô falando da All Store, certo? Onde você tem os melhores tênis, roupas, streetwear, coisa assim simplesmente maravilhosa. Você vê que eu tô bonito, é por conta dos caras lá. Tem também Clínica Odontológica Dias, ó. Tem noção, né? Eu vou te falar, já fui judiadinho na vida, hein? Inclusive, eu tenho um post lá no meu Instagram que você vai ver como eu era judiado e como eu tenho melhorado graças ao Dr. Rafa, toda a equipe lá da Clínica Odontológica Dias. Ó, sempre elegante, cada dia mais bonito. Hoje eu meti logo um rosa, pra você entender que eu não tenho preconceito. Que mandei um rosa com azul, aí tem a lente aqui que eu posso colocar branco se eu quiser, aí eu posso trocar aqui, aí eu coloco cinza. Esses óculos são da Óticas Deville, meu grande parceiro Arthur. Você tá vendo que eu tô todo aqui? E o cabelinho? Ah, moleque. Eu aprendi a usar secador e o Celson me ensinou a pentear o cabelo da hora. Tá vendo que eu não tô fraco? Barbinha feita, pá. Sempre no estilo, graças a Deus. E agradecer também a Vila Urbana, essa loja incrível que tem me vestido cada dia melhor. Muito obrigado aí ao grande Edgar e toda a família, a galera da Efeu, Mr. Bunny e as outras trocentas marcas que ele tem. Aqui você tem aqui, ó, C3, tá vendo? Tem produtos incríveis que deixam o seu cabelo maravilhoso. Tem umas coisinhas legais pra barba também. Sabe, um cheirinho bom que você não tá podendo sentir meu cheirinho, mas hoje eu tô bem, viu, meu querido? E é isso aí. E ó, quero te agradecer também porque você tem feito aquilo que é muito importante. Você tem seguido tudo aquilo que a gente fala aqui, que nada mais é do que te trazer vida e abundância, como diz na palavra, certo? Vamos fazer o seguinte, eu acho que eu já falei demais. Não, falei o necessário. Então, roda a vinheta que eu vou te apresentar a pessoa incrível que tá comigo. Ah, coisa boa. Olha só, hoje eu quero dar um toque pra você. Imagine uma pessoa bonita, talentosa, incrível. Vou te falar, uma mulher com atitude, acima de tudo com uma história incrível. É uma pessoa que tem se destacado no nosso meio cristão. Eu não vou falar no mercado gospel porque eu não gosto dessa palavra. Eu não vejo pessoas como produto. Eu vejo mulheres, homens como adoradores. Pessoas que levam o evangelho através da música. Cada um tem uma forma de pensar e essa é a minha, beleza? Mercado pra mim é outra coisa e não é assim que eu os vejo. Então quero dizer pra você que a entrevista de hoje vai ser incrível, uma informação mais formidável que outra. Fiquei sabendo de duas coisas incríveis que eu quero falar pra você durante o programa. Tá curioso? Tá curiosa? Com vocês, a incrível, a minha amiga, Leide Murilho. Eu estou até constrangida depois dessa apresentação, pra ser sincero. Gente, mas eu dei um pix ali que funcionou direitinho. Falou bonitão, hein? Então segue aí. Ah, é verdade, você falou do pix, olha que legal. Você sabia que o canal aqui, o canal aqui ele é feito de parceiros, né, Leide? Assim, sim. Pessoas que realmente acreditam nesse propósito, elas investem com pix. Né? Inclusive tá na tela aqui, você pode até dar uma olhada. Duas coisas, se você tiver na sua TV maravilhosa, você pode colocar o seu celular e ir pro QR Code, ou você coloca gereproduções@gmail.com e aí cai no Pix deste programa incrível que leva nada mais, nada menos que você muita vida. E é isso que a gente vai fazer com a galera hoje. Pessoal, vamos apoiar o trabalho incrível do Gerê. Eu tô muito feliz, Gerê, de você ter me dado essa oportunidade. Você sabe que eu sou seu fã. Tempo, né? Já tem tempo que a gente tá marcando isso, né? Ó, no ano que eu gravei com Duo Franco, você também gravou. Foi. E aí eu falei assim pra ele assim, falei, cara, quem é esta pessoa? Ele falou, Gerê, daqui a pouco no stand da gravadora, a gente vai cantar junto. Ó, fico arrepiado de falar. Eu falei, sério? Ele falou, é. Falei, eu quero ir. Ele falou, demorou. Como eu conhecia todo mundo lá, peguei, fiquei sentadinho no meu cantinho e lá os vi.
Na Expo São Paulo? Exatamente. Uau, eu gente, estava que quietinho. honra. É. E eu era novinha em São Paulo, tinha acabado de chegar em São Paulo aqui, em Vou te 2019. falar. Que marca boa que você deixou, porque eu vou te falar. Que legal. Assim, que bom que foi bom. É. Lembrança boa, né, gente? Graças a Deus, hein? E ó, uma coisa que é legal é o seguinte, que eu sempre falo. A gente primeiro começa a admirar as pessoas porque elas têm um talento. Aí você vai falar assim, deixa eu procurar saber quem é essa pessoa. Sim. E aí você vai cavucando, você fala, caraca, existe uma pessoa humana incrível dentro dessa pessoa incrível. É isso. E aí você começa a entender outro repertório. Aqui é o seguinte, a gente não fica muito sequencial, tipo, onde você nasceu? Com quantos anos você começou a cantar? Entrevista Não. de emprego. Tipo, sabe, o que você acha mais importante em você? Quem você acha que você é? Tipo, não, eu quero saber de você, assim, de verdade. A primeira música que você ouviu, que eu sei que seus pais são pastores, são Sim. pastores, você desde pequenininho, Zésima? Sim, já nasci no ambiente igreja, né? Então, todo aquele contexto de cantar os primeiros louvores ainda. Cantei em dupla com minha irmã, tipo dupla sertaneja. É mesmo? Você não, mas tipo, não sertaneja? não é da sua época, não, mas... Rapaz, eu sou da época que nem telefone celular existia, não tinha nem computador na minha época. Não, e formavam-se muitas duplas, né? Tipo, Daniel e Samuel, Débora e Leia, que era Deus e Amor. Então, assim, a gente cantava junto. Eu peguei essa fase de querer cantar em todos os grupos da igreja, né? Então, eu peguei no conjunto das crianças, era conjunto os nomes, né? Conjunto das crianças, dos jovens, das irmãs. Eu fazia uniforme pra combinar com as irmãs, só pra poder solar uma parte da música. Ou seja, eu era fominha. Fazia? Eu era fominha, fazia. Quantos anos? Isso eu tinha 13, 14 anos. Eu queria... Toda música é o ciclo de oração, né? O grupo de mulheres, né? Cantam uma música e tem uma parte que alguém sola. Elas entram no refrão. E eu sacando aquilo ali, se eu fizer o uniforme e cantar junto com elas, eu vou poder cantar nas festividades, que é onde tinha mais pessoas, eu vou poder ter um momento de solar a música. Então eu queria aproveitar aquele momento ali para mostrar uma parte solo, poder cantar sozinha. Ou seja, é tipo aquele cara que tem a bola e só porque ele é dono da bola que ele joga. Exatamente. Mas só que você cantava, né? Eu cantava, só que assim, eram oportunidades. A escola de música é a igreja, né? Sim, o maior lugar para se aprender a cantar. Os maiores músicos, os maiores cantores do mundo, do planeta Terra, vieram da igreja. É isso. Né? Então eu era inserida em tudo. Eu tocava um pouco de violão. Caramba. E aí eu cantava com as crianças, com os adolescentes, com as irmãs, né? Tinha um período de louvor antes da palavra ali também que eu cantava. Então a minha irmã, ela cantava em dupla comigo, mas ela não tinha mais envergonhada, ela não tinha assim, essa vontade de ser artista, de ser cantora profissional. Então eu já fui inserida dentro da igreja nesses ambientes de querer cantar a todo momento. Isso me fez muito bem. E, por exemplo, seus pais eram pastores. Aí a galera não falava assim, sabe por que aquela menina canta ali? Não é porque ela canta bem e faz as roupas, é porque ela é filha do pastor. Sempre. E quando o pai prega, né? Meu pai era convidado para ir pregar nas igrejas, aí a filha cantora também pegava carona. Então, você sabia que o meu sonho é eu ir pregar num lugar e meu filho tocar, né? Uau! Meu filho toca, meu filho canta, toca. Uau. Meu filho hoje trabalha no marketing do Patati Patatá. Que incrível! 25 anos de idade, menino. E trabalha também com produção de conteúdo. Tipo um blogueiros, assim. Ele tem de onde puxar, né? Também, né? E sabe o que é o mais louco? Eu vou te falar, eu fiquei 20 anos longe do meu filho, tá? Uau! Então, de quase 5 anos pra cá, a gente tem tido, graças a Deus, um relacionamento muito legal. E isso tem trazido pra gente uma unidade muito boa, assim, sabe? Foi muito legal o dia que ele montou um cenário e ele falou, pai, o que você achou? Antes de eu responder pra ele, assim, eu fiquei muito emocionado, eu chorei bastante, porque eu não tive a oportunidade de conviver com meu filho, como as pessoas têm, né? De ver o filho crescer, com 2 anos, de buscar na escola. Tanto é que aniversário do meu filho eu fui em 1. Uau! E agora com 25 anos de idade, então 2. Uau! Sabe, tipo, é um leque muito grande. E eu fico pensando assim, poxa, as pessoas que têm a oportunidade de estar com os pais e aprender com os pais, e fazer projetos e coisas com os pais, isso é simplesmente maravilhoso. E o que você está falando vem ao meu coração de um jeito assim incrível. E hoje meu filho é pai, eu sou avô de um netinho de 5 meses incrível. Uau. O menino
sensacional. Você vai poder acompanhar agora Em isso. nome de Jesus. E que você vê, você falou que ele produz conteúdos, que ele já é um grande profissional, você vê que quando vem da genética, não necessariamente que você estava ali junto, Legal. e que isso aí. passou para ele, porque você falou aí com muita admiração, e eu acho isso incrível, Sim. e você vê que mesmo tendo perdido, né, todo esse tempo, mas agora você tá tendo chance de recuperar através do neto também, Sim. reconstruir uma história, né? E é muito louco porque assim, eu passei por uma fase onde uma pessoa chegou e falou assim, o seu filho não tem orgulho de você, o seu filho ele tem vergonha de você. Eu cheguei e falei com Deus, falei, Senhor, eu não aceito isso. Sim. E a primeira oportunidade que eu tive de falar com o meu filho, eu cheguei e conversei com ele, falei sobre isso, falou, não pai, isso aí não procede. Por que eu tô falando isso, sendo que a entrevista é com você? Imagina. É porque a gente entrou nessa parte da família, e para falar a verdade, não existe nada mais importante que a família. Existe ex-amigo, ex-trampo, ex-carro, ex-tudo, ex-namorada, ex-marido, nós vamos até falar sobre essas coisas depois, mas não existe ex-pai, ex-mãe, ex-filho. É isso, é eterno. Não tem eterno. E nós precisamos lutar até o final da vida. Porque isso. toda essa ausência que eu tive, eu vi muito Deus preparando o meu coração através de sofrimentos, algumas histórias, alguns percalços. E é até importante fazer essa analogia, por exemplo, com as coisas de Deus, com o relacionamento com Deus. E aí vem a pergunta, você já se distanciou de Deus sendo aquela menina que nasceu na igreja? Sim. Como foi isso? Porque as pessoas não têm essa visão. Filha de pastor, crescida, nascida dentro da igreja... Não, essa é crentinha. Mas exatamente por você crescer tanto nesse ambiente que tem algum momento que você sente curiosidade de viver a vida de uma forma diferente. E aí, quando eu falo muito, assim, quando eu tinha 16, 17 anos, eu comecei a ter o meu primeiro estágio, eu comecei a trabalhar e ganhar meu dinheirinho. E eu comecei a experimentar daquela independência. Sim. E na igreja do papai não podia usar calça. Caramba. Você não podia usar maquiagem. Eu fui assistir televisão depois dos meus 17 anos porque eu temei, né, sabe? Eu fui lá e comprei uma televisão escondida, meu pai coloquei no meu quarto. Caramba. Dentro do guarda-roupa, assim, eu abria, assistia televisão. Um dia meu pai descobriu que eu tinha televisão. Não podia na igreja, Assembleia de Deus naquela época, eu não podia ter televisão. Eu não podia usar uma calça. Então era uma doutrina que oprimia muito a gente. Então teve uma hora que eu falei, não, peraí, eu trabalho, eu tenho meu dinheiro, eu vou perder uma oportunidade de trabalho porque eu não posso usar calça, eu vou deixar de assistir televisão. E aí foi a hora que eu comecei a querer sair com minhas amigas, ir pra festa com as minhas amigas do trabalho, escondido, obviamente, do meu pai. E todo lugar que eu chegava, na época era câmera digital, né? Então ficava com aquela câmera digital tirando fotos, né? Porque tinha flogão, a rede social era outra coisa, sim, né? Eram umas sim. páginas assim que a gente postava foto, Flogush, flogão, e ali MSN naquela época, e ali eu começava assim a querer viver o que elas viviam, indo pra festinhas e tal, só que chegava lá eu não conseguia beber, eu não conseguia, sabe, eu não conseguia fazer nada do que tava todo mundo fazendo, eu não conseguia fumar, eu não conseguia fazer nada do que a turminha tava se divertindo. E aí umas estavam de um lado beijando na boca, outras estavam enchendo a cara, e eu ficava com a câmera digital e segurando meu celular, que era um tijolão desse tamanho na época. Lembro. E só observando aquilo tudo. E eu não conseguia me encaixar naquele ambiente. E aí ali eu fui entendendo assim, será que eu tô na igreja porque meu pai manda eu ir, ou porque eu quero servir a Deus, ou porque eu quero amar a Deus, ou eu quero ter uma conexão com Deus, uma Caramba, vivência? que interessante essa pergunta, Foi. cara. Porque talvez seja muito difícil uma pessoa chegar numa maturidade dessa. Porque às vezes as pessoas elas saem para um conhecimento de um tempo diferente por rebeldia, por revolta, por se sentir mal, Sim. agredidas. A agressão não é só aquela física, Sim, mas sim. agressão psicológica e tudo mais, do famoso não pode, não dá, Sim, não sim. vai, não quero. Opressão, né? Do lance da opressão. E aí você se revolta e fala, agora eu vou só para ver qual que é. Ou faz Sim. tentando atingir o outro, o pai, Isso, a mãe e tal. isso. E você não, você foi tipo, poxa, deixa eu tentar entender o que é aquilo lá que todo mundo tá Sim, falando. sim. Deixa eu ver o que é isso aqui. Sim.
E foi interessante porque eu, obviamente, escondi isso dos meus pais. Tipo, eu ia passar um fim de semana na casa da amiga. Ele não sabia ali, eu estava indo numa festinha, coisa e tal. E eu tentava, assim, e não podia usar calça. E de repente, Leite começa a usar calça, usar todas aquelas coisas que meu pai era contra. Comecei a ir pra academia, comecei a usar. Eu lembro que meu pai ficou muito triste de ver que, do nada, a filha dele estava fazendo coisas que ele antes não deixava, sabe? E... Só que eu comecei a não conseguir. Aí eu comecei a filtrar. Opa, não é pecado usar uma calça. Pra falar Mas a eu verdade, também não quero estar lá então, no meio da farra. então, pra falar a verdade, não é nem que o lance do pecado. Talvez as pessoas falavam pra não usar pelas tais motivações Isso. e talvez o que as pessoas iriam achar e como elas iriam ver. Isso, a filha Esse- do pastor também, Sim, né? exatamente. Esse exemplo, eu fiquei no banco porque eu tirei sobrancelha na minha Caramba. adolescência. Então, assim, você tem um momento que o filho do pastor ele se sente oprimido. Porque, assim, todo mundo pode fazer tudo, mas você não pode. Olha que interessante esse assunto que você entrou, porque eu conheço alguns filhos de pastor. São os mais rebeldes, são né? pessoas assim, tipo, que eu amo muito, pessoas que eu admiro, que têm um caráter, uma idoneidade Sim. incrível. Só que, infelizmente, eles sofrem com a sociedade. É isso. Né? Eu não tô nem falando aqui, para falar a verdade, esse programa aqui você nunca vai ver a gente falando mal do A, do B, do C, Isso. de ninguém, Sim. de ninguém, porque não é para isso. Aqui, o que a gente faz? Como eu te falei, aqui a gente desconstrói estereótipo, mostra o ser humano incrível que tem dentro das pessoas maravilhosas que eu chamo para estar aqui. Então, são histórias que talvez você não tenha falado ou não tenha tido oportunidade e nem está falando isso. mal do seu pai. Não, Pelo de contrário, jeito nenhum. só está explicando o que você passou em outro tempo, com outra Isso. idade, E com outra eram cabeça. outros tempos, né? Sim, A sociedade já evoluiu sim, muito, as sim. igrejas já abriram bastante a mentalidade sobre essa questão de roupa, de usos e costumes, já mudou bastante. E meu pai, quando ele faleceu no final de 2021, em dezembro de 2021, eu fui para visitá-lo, ele tinha Parkinson, né? E ele pastoreou até o último minuto, né? Então eu fui visitar ele em dezembro do ano retrasado, e aí quando eu estava lá visitando ele, eu recebi um convite, fui cantar na igreja. Enquanto eu tô lá cantando na igreja, ele veio a ter um infarto e ia falecer. E quando meu pai, ele faleceu, para ele já estava, obviamente, já muito claro, né? Tipo, a Lady usa calça, a Lady é estilosa, a Lady é vaidosa, mas a Lady é uma serva do Senhor, ela é uma pessoa que carrega o espiritual, ela carrega a unção, não é né, o que tem por fora que vai tirar isso dela. Então, claro que ele amadureceu muito, né? A gente fala que ele ficou um vai babão, porque quando ele faleceu, ele deixava os netos já fazer tudo que ele queria, tudo que eles queriam, sendo que com a gente ele era muito duro. Então, eu entendo que foi outra geração, foi outro momento da vida dele, e eu né, acho que ele passou. E eu acho também que, assim, não é só o lance do seu pai. Antes do seu pai, tem os seus avós. Sim. E antes dos avós, e assim sucessivamente. Então, quer dizer, as gerações, elas vão compreendendo as coisas de forma respeitosa. Só que, assim, infelizmente, se esbarram nas doutrinas, nos costumes, que eu acho que é bem complexo, porque você acaba batendo de frente com uma sociedade cristã. Né? Eu, por exemplo, fui algum tempo um bom tempo de uma denominação e tal, e nós também tínhamos ali algumas doutrinas. Sim. Todas têm. Tem. Todas, nem que seja um fiozinho pequenininho, uma pontinha pretinha, tem. E assim, nós temos duas opções. Sim. Ou continuar lá, ou não. É isso. E entender aquilo que está sendo feito agrada ao coração de Deus, ou não. E uma parada que eu quero te perguntar. Por exemplo, na igreja, a gente tem os cultos, beleza? Sim, sim. Culto dia tal, pá. Você sempre foi uma pessoa de ler a palavra ou é aquela pessoa que só ia pro culto e achava que aquela palavra X já estava resolvido para a semana toda e semana que vem eu vou... porque não tem? Tem pessoa assim? Tem, mas na criação que eu tive, você tinha um culto de doutrina, você lembra? Tinha algumas igrejas falavam o culto de ensinamento da palavra e na Assembleia de Deus antigamente falava culto de doutrina. O que era culto de doutrina? Era um culto onde se aprofundava na Bíblia e ali ele doutrinava-se as pessoas, né? Aquelas doutrinas
doutrinas, todas eram ensinadas biblicamente ali naquele momento. Então era um culto especial para estudo da palavra, assim como a escola dominical. Então eu não tinha esse luxo de falar, eu não quero ir para o culto. Eu tinha que, sabe, eu falo que se não fosse a criação muito dura que eu tive, talvez eu não seria hoje uma pessoa que valorizaria ler a Bíblia. Porque de tanto eu ter feito isso também por obrigação, fez com que eu conhecesse a palavra de Deus, que eu tentasse a aproximar mais de Deus também, sabe, ali no que está escrito e não no que as pessoas iriam colocar, sabe? Porque tem aquilo que Deus falou e aquilo que as pessoas acham que Deus falou. Aquilo que é a doutrina do homem, aquilo que essas pessoas colocam todos os dias na doutrina delas, os achismos delas. Então tá cheio. Então, hoje em dia, quando eu olho assim, eu consigo claramente identificar, não, diz aí ele tá falando dele mesmo. Sim. A gente sabe muito bem que existem os grandes profetas. Sim. Isso é fato, isso tem mesmo. Sim. Eu creio pra caramba, eu creio no Espírito Santo, eu sou um cara temente a Deus, sabe? Um cara mergulhado nas coisas do Senhor. E eu sei que existem os profetas. Só que existem os profetas que só profetizam para pessoas conhecidas. Tipo, ele não profetiza para pessoa que tá há 20 anos lá na igreja, que é aquela pessoa talvez até de uma classe social um pouco pequena, menor. Ele não vai dar engajamento para ele. Você entendeu? Como é? Você já sofreu isso? Muito. Você já sofreu isso? Tipo, filha, não sei o que é isso que eu vejo, não sei o que, uma chave, um documento, um bagulho. Tinha as profecias de namoro também, tá? Tinha mesmo? Aparecia cada um que falava que Deus falou que você vai casar com Cicrano e com Beltrano e que fulano é seu escolhido. Eu só olhava assim e falava, gente, isso daí é muito louco, né? Porque tem de tudo isso. Claro, existem profecias que eu levo muito a sério, tipo, de eu estar em lugares, eu estive em muitos lugares cantando quando criança, então era alguém chegar pra mim e falar bem assim, eu vejo você gravando CD. Pra mim já era muito clichê, porque é óbvio que eu tinha aquele sonho que o tempo todo eu tava cantando, mas tinha mensagens muito específicas que eu vivo hoje de coisas que falaram lá atrás. Então você sente quando o Espírito Santo, porque ele te testifica que aquilo ali é de fato verdade, né? Então, assim, hoje eu vivo coisas que pessoas já falaram assim, que eu fiquei assustada e que ao longo do tempo você vai vendo que se torna verdade, né? Então eu acredito que Deus sim usa pessoas para poder falar. Só que também tem as pessoas dos achismos que querem um engajamento, então só vai falar coisas legais para você. Então, hoje em dia, eu sou muito crítica com isso. Eu passei por uma fase há um tempo atrás, foi muito legal. Eu estava num congresso de fim de ano, aí eu estava de um lado da igreja, o pastor da outra, tal, ele pegou, atravessou tudo e falou assim, eis que te vejo de terno e gravata no plenário. Eu falei, mas rapaz, eu tinha um blecão grandãozão também, eu tava de camisa azul grandona, uma bermudona enorme, pá, de óculos, eu usava um Ray-Ban colorido que era amarelo na época, tava, pá, falei, mano, você é louco. Aí, no plenário, no plenário, você tá me tirando. Ele falou assim, não, eu te vejo em meio a governadores e reis. Falei, mas rapaz, mas agora agora ficou mais doido ainda. O tempo passou 13 anos depois, onde eu estava, trabalhando com um deputado federal. Fico arrepiado de falar. Sim. Aí eu fiz uma foto, arrepiadinho, não tem nem pelo, mas tá arrepiado. Eu tô sentindo que tô arrepiado. Eu estou sentindo, não tenho pelo, você não tá vendo, mas eu tô sentindo. E eu tirei uma fotona que, inclusive, eu vou colocar aqui, colocando aí na tela para você dar uma olhada. Você tá vendo, você tá vendo a foto, o Gerê de black e o Gerê lá no plenário com o bracinho aberto. Isso é para você ver que sim, existem grandes profetas, grandes pessoas de Deus, sabe? Então isso é muito legal. É como você falou, é o lance da sensibilidade. Quando nós temos sensibilidade para receber as coisas de Deus. Você já se decepcionou com alguma profecia dessa? Olha, eu não posso dizer decepcionei, mas assim, teve muitos momentos que você questiona, né? Por exemplo, teve muitos momentos assim de dar uma palavra, aquela palavra, hoje eu vivo cumprimento de muitas palavras proféticas. Só que, gente, eu tenho 37 anos, vocês imaginam quantas palavras proféticas eu já não recebi. Então, em determinado momento, que aí você entra naquele loop, poxa, tá acontecendo isso, eu já fiz isso, ganhei um festival, assinei com a gravadora, gravei com o Rodriguinho, apareci no de Casa. O que tá faltando agora para chegar naquele auge do cumprimento daquela palavra que eu recebi? E aí tem momentos que você começa a se questionar com Deus, tá, mas
é isso mesmo ou isso aqui já é o máximo que o senhor tem para mim? Me diz, porque eu aposento por aqui e vou fazer outra coisa. Então tem momentos de questionamento. Senhor, mas é até aqui? Porque me faça entender. Entendeu? Então tem momentos assim de questionamento. Eu não posso dizer frustração, porque eu sou muito grata. Tudo que eu tenho vivido, tem cantoras com o mesmo tempo que eu tenho de trabalho que não tem as oportunidades que eu tenho. Né? Você que me acompanha já há um tempo, você vê, às vezes, o tanto que eu circulo, então eu não consigo, às vezes, sabe? Aí eu fico, poxa, Senhor, eu já tô no lugar certo com as pessoas certas. O que tá faltando para eu ser esse hit? O que tá faltando para achar esse hit? Entendeu? São questionamentos. Olha só que legal, você vê como o nosso bate-papo ele vai puxando as coisas assim, vai puxando. Rodriguinho, os Travessos são meninos que eu conheço há muitos anos, inclusive Sim. eu fui no lançamento, na gravação do DVD, o último deles, os meninos são meus grandes amigos, Sim, me ligaram, fizeram convite e eu fui. sim, E você teve a oportunidade de gravar com o Rodriguinho, que pra Sim. mim é uma das melhores canetas do Brasil, Sim, sim. tá? Pra mim, Rodriguinho, ele sempre foi um cara de uma sensibilidade pra Sim. caneta incrível. incrível. E assim, o cara ele fala de amor, Incrível. ele continua falando de amor num tempo aonde infelizmente o contrário é bom. É E ele banalizada a letra, né? E ele bate de frente com tudo e com todos e gerou também um canetinha maravilhoso, que é o Gabi. Isso. O Dado Sou, que era da Adriane e a Rapaziada, meu parceiraço, meu aliado Sim. da vida, tá fazendo uns shows também com o Gabi. E o Dado foi uma das primeiras pessoas que escreveu com o Gabi. Sim, Porque o Dado também, a gente andava todo mundo junto. Os sim, Meninos do Travessos, eu tinha minha parte de rap. Na época do funk, que tinha Ninja, Proibido, essas paradas todas, quem cantava era eu, que trabalho com Frota há 30 anos já. sim, sim. Então a gente se convivia muito. Por que eu cheguei nesse ponto? Porque é o seguinte, você, lógico, é uma pessoa que canta o estilo muito próximo ao que o Rodriguinho faz. Como foi que vocês se conheceram? É engraçado falar disso, porque eu falei com você que eu vim para São Paulo em 2019. Uhum. Na época, eu era casada com o Luan Murilho, né, que é um grande músico e produtor. E o Luan era convidado para gravar com todo mundo. Né? Ele toca hoje com o Luan Santana, mas tocou com vários artistas. E nessa época que nós viemos para São Paulo, ele fez parte de uma gravação do Mr. né? E Gosto demais desse menino. E depois que o Luan gravou no Mr. através do Dudu Borges, os meninos chamaram. O Rodriguinho começou a produzir alguns artistas e começou a chamar o Luan para poder cantar. Então, tipo, o DVD do Mr. o Luan tava lá tocando, as gravações no estúdio. E o Rodriguinho, toda vez que ele precisava de um guitarrista, ele chamava o Luan, porque o Luan era versátil. Então, o Luan tocava de sertanejo, o pagode que fosse, na guitarra. E aí, durante a pandemia, o Rodrigo tem também um pezinho na igreja, que tu sabe também. Sim. E aí ele começou a fazer umas células na casa dele, né? Na pandemia, a gente sem show, eles também sem show. E aí ele começou a convidar Luan, poxa, vem aqui no culto, a gente tá fazendo aqui. Ele soube que Luan já tinha sido da igreja, que a esposa do Luan era cantora gospel. Aí ele falou, poxa, vem aqui, vem com sua esposa e sua família e tal. E a gente começou a frequentar essas células na pandemia, que a gente não podia ir para a igreja. E hoje o meu pastor era o pastor que fazia essa célula lá, o pastor Dênio Lara Júnior. Que legal. Que fazia essas células na casa do Rodrigo. Aí ali eu fiz conexões de amizade com o pastor Dênio Lara e a pastora Bruna, que são os meus pastores, e fiz conexão com o Rodrigo. Porque assim, tanto que o Luan era mais tímido, mais retraído, ele era mais assim, o contato do músico, e o Rodrigo era mais assim, músico e produtor. E eu chegando ali com esse, falando pra caramba, como eu sempre falo, já comecei a fazer conexões ali com os filhos, com o Gabi, com o Rodrigo, com as pessoas que ali estavam, e fortaleci. Daqui a pouquinho, quando a gente... Aí logo depois eu também me separei, né? E aí terminou que fortaleceu mais a minha presença ali, até na época do que o Luan. Então aí o Rodrigo falou, poxa, vamos gravar uma música? Falei, mano, você tá maluco? Não, primeiro ele falou assim, eu quero produzir uma música pra você. Falei, Falei, você tá de sacanagem com a minha cara? Ele falou, não, eu quero produzir uma música pra você, que eu quero ouvir sua voz, quero estudar sua voz. Eu falei, cara, sei lá, bora lá. Nessa época eu ainda estava com o Luan. A gente foi pro estúdio, o Luan gravou as guitarras, eu gravei com o Rodrigo a música. Aí ele falou assim, você podia deixar eu cantar com você, né? Eu falei, agora você tá de piada de vez, né? Porque é claro que eu queria isso, mas eu não tinha coragem de pedir isso. Você vai pedir um artista do tamanho dele um collab?
e com tanto artista muito menor que ele no gospel te negando collab, você vai fazer um collab com um artista grande como ele. E aí ele falou, que tal a gente gravar essa música aqui? Sabe de quem é essa música? Do Clóvis. E Clóvis era também amigo do Lombo que eu tocando, eu também lá na banda com eles. E aí a gente ligou na memória pro Clóvis, o Clóvis liberou a música, a gente gravou a música. E aí quando chegou no fim do ano, eu já passando uma transição, assim, muito difícil, que foi divórcio e tal, tava um pouco até desanimada, sem saber, caramba, e agora? O que vai acontecer da minha carreira, da minha vida e tal? Aí o Rodrigo falou, Leide, o Ed Casa me chamou pra poder levar, eles estavam fazendo promessas lá com a Patrícia, fazendo promessas que era um cantor gospel com um não gospel. Você quer ir comigo? Eu falei, Rodrigo, você gravou com tanto cantor gospel, você tá chamando eu? Ele, eu quero ir com você, você quer? Topa aí? Falei, sim, óbvio, claro. Então pisei na Globo por conta do Rodrigo. Com a música que ele ofereceu nessa conexão numa célula. Eu vou te falar uma coisa, é importante você olhar no fundo dos meus olhos. A gente tem uma mania natural de dizer, poxa, a pessoa gigante me chamou para fazer algo. A pessoa gigante só te chama para fazer algo porque ela vê uma pessoa gigante do outro lado também. Só que nós temos algo que a igreja, infelizmente, nos coloca. Isso eu estou falando de responsabilidade minha, estou falando em primeira pessoa, é minha opinião, beleza? A igreja nos coloca algo que a gente tem obrigação de dizer que tudo é para glória a Deus. Não, é glória a Deus através de mim. Glória a Deus através de Cristo. Glória a Deus através de Paulo. Glória a Deus através de Davi. Glória a Deus através de fulano. Glória a Deus através de ciclano. Então, você é gigante ao ponto de estarem no mesmo andar e ter possibilidade de um olhar para o fundo dos olhos do outro e ter a possibilidade, não só de te olhar, mas ler o seu lábio para escutar o seu sim. Então foi por isso que o Rodrigo viu em você. Então Deus nos coloca em lugares altos para que as pessoas vejam o quanto ele pode chegar até lá. Deus não tem como operar através só do vento, que é o Espírito Santo dele que tem que entrar em alguém para poder agir. Então você é uma gigante que foi chamada por um gigante para fazer um trabalho gigante, para ir numa emissora gigante, num programa que é gigante e transformar a sua história até hoje num legado gigante. Então, a partir de hoje, se você pensou que gigantes te chamaram, que uma gravadora gigante te chamou, não. Uma gravadora gigante chamou uma pessoa gigante para continuar gigante. E aí a gente volta naquele assunto do que estava falando sobre a promessa, porque às vezes a gente precisa entender essas coisas. Você falando agora, eu consegui enxergar de uma outra... Porque, por exemplo, eu acabei de falar para você, eu ainda não virei um hit, então eu não me vejo grande por não ter virado um hit. E aí você acabou de desconstruir esse meu pensamento, me explicando que não é o gigante que eu imagino que eu tenho que ser. Né? Não é virando um hit de números altíssimos que significa que eu sou gigante, né? Mas por ter sido também usado como instrumento de Deus para fazer parte desse projeto gigante. Então eu vou te falar uma coisa, presta atenção, essa daí é mais interessante. Rapaz, vai ter até apelo no final aqui, a pregação não, é quente. Ó, tem um cara Os meninos ali já estão quase querendo pedir, levantar a mão e aceitar Jesus. O Lucas não consegue nem mudar a câmera ali, já tá com os braços tudo erguidos. Por que eu tô falando isso? É porque é importante, olha só que legal. O Regis Honda, pra mim, um dos caras mais talentosos hoje do mercado de RP no Brasil. Sim. Tá, é um cara que trabalhou com muitas marcas e tal. E ele foi o cara que investiu muito na minha vida há 24, 23 anos atrás. Uhum. E nos momentos mais difíceis ele aparecia lá de rondinha, aquelas pequenininhas, aquelas Burgmanzinha lá, para poder ejetar uma palavra de ânimo de Deus no meu coração. E teve um dia que ele tava pregando e ele falou assim pra mim, Gerê, você tem condição de saber para quantas pessoas eu já falei, quantas pessoas o nome de Deus foi penetrado dentro delas? Eu falei, não. Ele falou assim, então imagine você, se eu que fiz isso, falei do amor de Deus para você e você é um grande gerador de vidas, então eu perdi a conta de quantas vidas eu ganhei, porque através de você eu também estou ganhando. Então, o que é hit hoje? Hit é aquilo que consegue entrar dentro do coração de alguém e transformar. Uau, yeah. Aí, tipo, você fala, não, a partir de 100 ouvintes é hit. Não, a partir de 1000. Aí o cara que tem 999 não é? É. A partir de 100 mil. Aí o cara que tem um a menos não é? Não. Hit é tudo aquilo que transforma a vida de uma pessoa. Uau. Seja o conteúdo podre
ou seja, um conteúdo incrível. Sim. Se ela transformou a vida da pessoa pro podre, é porque o podre precisava daquele podre para poder fazer aquela coisa lá. Agora, a mesma coisa do lado de cá. Quem que tá certo? Tá certo é quem tem oportunidade de fazer. Agora, o podre, ele só tem que ter uma oportunidade para escutar o que é bom, para transformar o podre em algo incrível. E eu vou te falar uma parada. Por exemplo, quando o Rodriguinho chegou e falou assim, ó, uma pessoa que é gospel de outra que não é. Não, aquilo é uma oportunidade que Deus colocou na vida de vocês dois. Porque Sim. o Rodriguinho nunca foi ex-homem de Deus. O Rodriguinho é um baita de um batalhador, cara. Não, sempre cuidou dos filhos, coração. sempre trabalhou, entendeu? Porra, o moleque, ele chegou hoje aonde tá, não é porque, tipo, ele, só por causa da fama dele, dos anos 90, que ele fica deitado Não, na rede. O não. moleque trabalha pra caramba. Não, ele tem um coraçãozão. Entendeu? Eu sou alvo trabalha. e trabalha muito. Trabalhador, baita do muito. exemplo esse cara. Todo santo dia tá no Entendeu? estúdio. É isso. Todo santo dia. E sempre dando oportunidades para pequenos artistas, para pessoas começando. Eu vi isso muito claramente inúmeras vezes que a gente estava lá na célula. Antes de começar a célula, ele estava gravando. E assim, é um cara que acorda no estúdio. Eu nunca fiz uma música tão rápido na minha vida. Eu acho que em 48 horas a gente estava com a nossa música pronta. Então canta um pedaço dela aí pra gente. Pode ser? Então. Agora que você vai Tá ver. disponível lá nas plataformas, tá, gente? Quero prosseguir, eu quero acreditar, pensar em desistir jamais. Cheguei até aqui, não quero mais voltar, pensar em desistir jamais. E é engraçado que aquele rouco da voz do Rodrigo, aí é o rouco da voz da Lady. E aí deu uma junção bem legal, eu gosto muito dessa música. E ó, pra você que tá procurando entender ainda o que você tá escutando aqui, o que tá acontecendo aqui, hoje eu consegui trazer uma pessoa incrível que tem um repertório de vida maravilhoso e coloca tudo isso em letras, tá? Música. E hoje tá em tudo quanto é plataforma aí. Lady Murillo é uma mulher guerreira que tem uma história incrível, a gente vai falar sobre alguns pontos aqui. É muito legal porque você percebe que além de ser mãe, ela é uma pessoa apaixonada pelo treino, ela se cuida muito, porque precisa se cuidar, respiração. Sim. Eu vejo você pulando, mano, pra caramba no show. É uma pessoa que tem um trabalho contagiante. Sim. E eu acho que esse tipo de trabalho estava faltando, porque a gente, quando pensa no lado cristão, a gente Sim. só pensa em letras introspectivas. Sim. E você traz algo alegre, mostrando pra gente que eu não preciso, por exemplo, no Spotify buscar uma música de outro contexto para Sim. poder dançar, pular, brincar, se Sim. divertir, se alegrar. Como é, por exemplo, o seu relacionamento hoje com pessoas que não são do meio cristão? Digo músicos. Você Sim. se relaciona com bastante músicos seculares? Muito, e assim, e pra ser sincero, vai chocar muitas pessoas aí, mas eu acho que Deus levanta cada pessoa com estratégias diferentes. E assim, se você olhar lá na minha rede social, você vai ver eu cantando louvores de igreja, no repertório de igreja, porque eu sou convidada e eu vou lá e é meu momento de adoração a Deus. Mas eu me sinto ainda mais feliz quando eu sou convidada para cantar, como eu cantei em maio no Virada Cultural, antes do Ferrugem e Orochi. Porque eu sinto que ali eu estou no lugar onde eu realmente tenho que estar. Falando do amor de Cristo, usando minha música dançante, meu cabelo pra cima, na minha música, no black pop e com a banda toda eletrizante. Entendeu? Os meus músicos trabalham também com artistas do secular. Eu tento entender que o artista, o músico, ele tem a igreja como escola, como nós já falamos, mas ele precisa trabalhar, ele é uma profissão, eles estudam muito. E eles precisam também atuar fora. E, cara, esses dias atrás eu cantei na festa de 35 anos da Fundação Zumbi dos Palmares, um evento que eu fui convidada também pela Aline, né, que é a Aline Torres. Aline, Você sabia que ela já trabalhou na TV Cultura, né? Sério? Eu trabalho na TV Cultura. Ela é maravilhosa. Eu sou coordenador de produção lá, ela trabalhou lá. Uau, então, e uma oportunidade que eu tive ali através do Tato, do Denis e da Aline, que me incluíram naquele evento como única mulher preta gospel cantando ali no evento, né, que tava assim, rappers, tava a Luciana Mello, tava a Paula Lima e tava a Lady lá. Aí. Então, assim, eu sinto que eu, Lady, tenho que usar esses lugares para falar do amor de Cristo de uma maneira leve, de uma maneira jovem, e assim, talvez isso vai confundir muitas pessoas que estão dentro do sistema porque elas não querem
elas não querem aceitar isso às vezes. Acho que a gente não pode estar nesses lugares, mas eu penso que Deus, ele sabe aquela frase, tipo assim, fale de Cristo, e se precisar, use palavras. Ou seja, eu não preciso nem chegar lá e dizer que eu sou cristã para as pessoas sentirem Deus quando eu abro a boca. Nós somos a carta viva. Né? Então isso é importante pra caramba. Eu, por exemplo, eu sou um cara que convivo 27 horas por dia no secular. Sim. Então tudo o que eu faço é no meio de pessoas seculares. Né? Por exemplo, eu trabalho há 30 anos com Alexandre Frota, que não é uma pessoa cristã, mas é uma das pessoas mais incríveis e maravilhosas que eu conheço em toda a minha vida. Sim. Então não é a fé que ele professa que diz o caráter que ele tem. Não, caráter na é verdade, da pessoa. Se a gente for aprofundar por aí, a gente vai tomar muita surpresa. Né? Caráter é da pessoa. Então, assim, eu sou um cara que eu também não falo de religiões A, B e C. Eu acho que as pessoas têm a sua liberdade de escolha e de expressão. O que não acho correto são as agressões com outras religiões. Não. É a liberdade que eu tenho, por exemplo, de acreditar num Cristo vivo, de viver da minha forma. E quando você faz uma parada, eu disser pra você, eu falo, cara, isso aqui não tem nada a ver comigo, beleza? Mas pode fazer de boa aí. Eles fazem de boa, não tem nada a ver comigo. E esse amor constrange, e eu acho que é isso que você leva também através dos seus shows. Eu sei que o Doninha, que é um baita de um amigo meu, ele também tem feito, graças a Deus, trabalhado muito, Thiago Vamps, o Vaguinho, são dois amigaços. Eu vou colocar esses... Vaguinho. Trabalho com eles todo fim de semana. Ó, Vaguinho, tem que falar bem deles aqui, e né? o Doninha, pelo amor de Deus, reserva uma data. Até o Thiago falou pra mim. Meu chefe. Quero vocês três aqui, hein, malandro. Doninha, eu fiz, teve alguns shows aí que eu fiz umas cabeças de abertura, foi bem legal. Sim. Doninha, olha só como eu conheci ele, já vou te fazer a pergunta. Olha como eu conheci o Doninha. Davi Fantasini, que você já deve conhecer. Sim, conheço. Eu sou padrinho do Davi Fantasini. E eu assessorei o Davi muito tempo e tal, né? Na época que ele era gigantescamente gordo e depois emagreceu, né? Nessa parte toda eu assessorei ele. E aí o Davi falou assim, vou fazer uma música que eu preciso que esteja você, Pregador Lu, o Alpiste, toda a galera, e cada um faz um pedacinho. E no dia do aniversário do Davi, ele me apresentou o Doninha. De lá pra cá, nunca mais a gente deixou de se falar. Doninha é um cara que, pra mim, é um dos melhores hoje, empresários do meio cristão, na parada do entretenimento. Ele também tá junto direto com o Portuga, que era da Condizila, que também é um grande amigo meu, sou apaixonado por esse cara. Eu já falei com ele, ele vai vir aqui também. Inclusive, ontem eu falei com o Gutão, que trabalha com o Portuga. Então, assim, são pessoas incríveis, então te afirmo que você está em boas mãos. Sim, já, acho que 2021, 2022 mesmo, né? No meados de 2022 eu tava rolando pandemia ainda, eu fazia umas lives do FJ, que você também conhece. Apaixonado por ele, gosto muito dele. Incrível, coraçãozão. O escritório dele é perto da minha casa. Tem pessoas que eu nunca consigo esquecer aqui de São Paulo e nunca vou esquecer na vida, né? Que foi a Ana Petit que me deu uma primeira oportunidade quando eu cheguei em São Paulo. Demais. Hoje até falei dela lá nos stories, ela até repostou e ela, eu te amo, eu falei, eu também te amo mais, porque assim, ela foi uma pessoa que não precisava, ela já trabalhava com grandes artistas e ela tirou um tempo, eu falei, olha, eu queria tanto entrar nos eventos de São Paulo, eu não sei o que eu vou fazer, assim, pra conseguir me encaixar, porque isso aqui é muito grande. Ela falou, Leide, ela falou, tirou um tempinho, eu posso te ligar? Eu falei, claro, tipo, a Ana tirando tempo pra falar comigo. Ela falou, você tem que abrir sua empresa, você vai ter que emitir notas se você quiser entrar em eventos públicos, nos lugares e tal. E ela me deu ali o anzol, uma vara, e foi me ensinando a trabalhar, a como eu deveria fazer. Depois o FJ me deu a oportunidade nas primeiras lives que ele organizava, também pela Secretaria da Cultura. Aí depois o Doninha me assistiu nessa live do FJ e falou, poxa, eu quero essa menina também na live. E foi quando eu conheci o Doninha. E assim, eu tô trabalhando com o Doninha já há esse tempo e eu sou suspeita para falar porque eu tenho tanto respeito por ele, pela Dani, que é a esposa dele. Eu tenho tanto respeito, porque assim, ele não precisava ter dado oportunidade pra mim com tantos artistas que querem trabalhar com ele. E ele me deu a oportunidade que hoje leva o sustento pra minha casa, que faz... E já investiu muito no meu trabalho, né? Porque vários clipes meus foram Doninha, que... A gente tá com um projeto agora pro início do ano que vai ser top, que ele vai produzir algumas músicas pra mim como produtor, não só como empresário, mas um produtor dessas músicas. Meu amigo, tu tá
não tá parando mesmo, não, menino. Tem que Aí, parar pra Daniel. almoçar, pelo menos, tirar 20 minutos por dia, pelo amor de Deus. Aí, Dani, eu já tô falando aqui porque ele não pode voltar atrás, né? não Aí, pode tá vendo? voltar, gente. Depois de falar que é ao vivo, ele já não pode voltar Já atrás. vou fazer logo o corte disso É aqui isso, pra exatamente. viralizar. E aí, assim, e aí ele falou: não, se você. É porque assim, o Doni ele tem uma visão muito grande do mercado, ele tem uma visão. Poxa, ele é baterista, você sabe que ele já tocou na banda, né? Sim, Então, o pô. Doninha tá nesse mercado há muito tempo. Então, às vezes, ele sempre manda referências. Leide, escuta isso. Leide, tenta fazer isso. Então, ele é uma pessoa que tenta extrair mais musicalidade de mim. Então, ele falou, a gente vai fazer um projeto, mas se você deixar eu dar pitaco na produção, a gente vai fazer. Senão, eu não vou fazer. Falei, não, a gente vai fazer. Porque a gente precisa escutar essas pessoas que têm mais experiência que a gente. Não, e o mais importante é o seguinte, não existe um ser humano na Terra, tá, que faça um trabalho e 100% tá ok. Precisa ter outros opiniões, ouvidos. Tanto é que quando você grava, eu gravo também, eu canto, Sim. eu sei muito bem como é que funciona. Gravou hoje, beleza. Aí vai pra casa, descansa, pá. Aí você ouve amanhã. Sim. Beleza. Aí eu vou fazer o seguinte, terça-feira que vem eu vou escutar essa música de novo. Sim, já é outra coisa. E assim, fazer as coisas com tempo, com calma, com Maturação. tranquilidade, porque às vezes as pessoas querem fazer as coisas tão aceleradas Sim. que infelizmente É isso. acaba dando É ruim, isso. né? Não sai aquilo sólido. A gente tava sabe? conversando sobre isso, ele até falou que ele tá produzindo uma cantora e ele falou, não, voltou acho que umas 8 vezes assim, de recall, assim, até ficar com a sonoridade que ele esperava. Sim. Eu falei, poxa, que legal, tem gente que se ofenderia, que tá... Pra mim, eu valorizo uma pessoa que tira o tempo, não, peraí, vamos ver ele melhorar? Vamos fazer... Vira investimento, né, de tempo. investir tempo. E o Doninha, ele tem uma coisa que eu acho muito incrível. O Doninha é um cara que você mandou mensagem pra ele. Quando você fala com um cara muito ocupado, ele demora muito tempo pra te responder. Sim. E o Doninha é uma pessoa que ele tá sempre ali disponível a responder a gente, responde rápido a gente. E assim, eu só tenho a agradecer a Deus por ele, pela vida também da esposa dele. Gosto muito deles. Eu ficaria aqui meia hora só falando dele. Você sabe que a gente foi bastante nos cultos lá na casa do Marcelo Marrom. Sabe o Marcelo Marrom? Sim. Então a gente sim. ia bastante nos cultos lá, principalmente nessa época de pandemia, essas coisas aradas todas aí. Sim. A gente passou muito tempo junto. E o Doninha é um cara que... Simples, né, cara? Simples. Mas é aí que tá a raiz do sucesso. Nordestino. A raiz do sucesso tá aí. E se você pensa que o cabelo grande daquele do Doninha é dele, não é. Isso é uma revelação aqui, não é dele. Eu não tenho parte disso, viu, Dani? Não é, mas ficou muito bonito. Doninha é um cara estiloso. Não, ele é estiloso, ele é estiloso. Doninha é um cara que eu gosto acho que demais. a Dani deixa aí, porque a Dani também é maravilhosa, né? Aquela ali é linda e cada tempo que vai passando, eles são avós, né, cara? Você conhece os filhos dele? Conheço todos. Por fotos, assim, eu vejo eles, né? E ele e a Dani, eles são um casal, assim, que parece que quanto mais o tempo vai passando, mais eles se renovam. Isso. Os filhos são incríveis, eles nem parecem ser avós, né? Então, mas eu sou avô também. Eu pareço ser avô porque eu tenho o cabelo do Papai Noel. Então, final de ano, eu tenho trabalhos paralelos, eu deixo a barba crescer, brincadeira. E assim, uma coisa que é legal é esse lado família, Sim. que a gente fala, eu acho ele muito incrível, sabe? E isso você demonstra e expressa muito bem. Sim. Né? O que o seu filho significa para você? Uau! O John, eu ia falar que ele é tudo, mas tudo da gente é Deus, e depois de Deus, o John Luca é meu tudo, né? Então, assim, digamos que nessa terra, nessa vida, o John é meu tudo. E assim, o John, eu acho que se não fosse pelo John, acho que eu não estaria nem respirando mais, porque o John Luca, ele me dá força, assim, diariamente. Eu passei por fases muito difíceis, Gerê. Sabe, de depressão, de crise de ansiedade. O divórcio causa essas coisas na gente, né? Você sabe muito bem. E assim, teve um momento, eu sou sozinha em São Paulo e com meu filho. Entendeu? Vivendo com os meus shows, com minhas agendas, me virando para estar aqui hoje, por exemplo. Ele foi dormir na casa de um amiguinho, para eu estar aqui. Ele acorda às 5h30 da manhã, para poder ir para a escola, estuda semi-integral, joga bola. Então, é um menino assim, que eu vou pro campeonato dele, depois eu vou fazer show. Então, a minha vida é em prol do John. Então, e o John é um menino que é incrível, mas é tão incrível a leitura que um menino consegue fazer com... Na separação ele tinha 7 para 8 anos, e a leitura que ele conseguia fazer, tipo assim, ele sabia que eu estava triste, ele sabia que eu estava mal naquela situação, naquele relacionamento. Eu achei que eu ia deixar meu filho triste se eu me separasse. E o meu filho me viu ficando bem depois que eu me separei. Então o John Luke, ele saca isso. Quantas vezes eu chorei de, tipo, 5 banhos no dia pra chorar longe dele.
pra ele não me ver chorando. E eu saí do banheiro, ele, eu sei que você estava chorando. Entendeu? Então eu tenho um homem de 10 anos hoje em casa que cuida de mim, que é meu filho. Então, assim, eu vivo pelo John, cara, assim, de verdade, porque ele é um grande homem, assim, sabe? Eu acho que tudo que ele tem vivido comigo, como filho, que, sabe, com a mãe, é nós por nós mesmos aqui e Deus. Você tá entendendo? Claro, tem esses parceiros de trabalho e tudo mais, mas a minha vida pessoal é eu e John, e então, assim, a gente se protege muito, a gente se cuida muito. Eu percebo ele tendo muito cuidado, assim, comigo. Eu sei que você tem show. Não, ontem eu não pude levar ele na escolinha de futebol. Ele, mamãe, eu acho que você estava gravando, né? Que você não pôde me levar na escolinha, porque geralmente eu pego ele lá na escola dele. E realmente eu estava gravando podcast. E eu não podia buscá-lo. Aí ele já mandou um áudio no WhatsApp. Eu sei que se você não me buscou, é porque você estava gravando, né? Então, assim, o John, ele tem essa expertise de entender. Não, minha mãe, quando ela não pode estar, é porque tem motivos. E claro, eu tô falando aqui como se ele não tivesse pai. Claro que ele tem pai, né? E claro que dentro da medida do possível, o pai também consegue estar presente. Mas eu digo assim que essa ligação minha mais próxima, você falou do filho, você vê que a mensagem vai até meia-noite aqui. Porque eu não tenho palavras para dizer o que John Lucas significaria significa para mim. E se ele não tivesse aqui, como eu estaria, eu não faço a ideia. Uma frase que você acha que você poderia olhar no fundo do olho dele agora e falar, que resumiria tudo que vocês viveram e vivem até hoje. Cuidado. Cuidado resume. Porque quando a gente fala de cuidado, já se resume todo o restante. Ele cuida de mim, eu cuido dele. Entendeu? Ponto. E dentro daí já tá. Eu poderia falar amor, mas todo mundo sabe que amor de mãe e filho já é incondicional, de pai e filho é incondicional. Mas, assim, eu ensino a ele pra vida. O que ele tem hoje comigo, que é cuidado, ele vai ter que ter na vida inteira para outras pessoas. Né? Então, e eu vejo que hoje eu cuido dele e um dia também ele vai ter essa oportunidade de cuidar de uma maneira diferente da mãe, porque hoje ele cuida com carinho, estando perto, estando presente, mas talvez um dia ele vai perpetuar essa arte que o menino canta, né? Tu sabe? Sim. Jogador de futebol e cantor. Então, a emoção que você tem em olhar para o seu lado, ver seu filho cantando contigo, e quando ele canta, ele olha no fundo do seu olho, você percebeu? Como é isso? É lindo, levei ele num dia lá na Todá pra gravar comigo. E não é o estilo de música que ele mais gostava. O amor me disse que é tão bom amar. Então eu escolhi amar você. E eu confesso que o amor dessa vez acertou. Me apresentou você. Aí ele vem. O amor me disse que é tão bom amar. Então eu escolhi. Mano, é muito engraçado. E ele olha pra mim e canta. O amor me disse que é. Assim, mãe é besta demais, né? É porque a gente vê aquilo ali, eu tive que me segurar as lágrimas pra gravar aquele vídeo com ele. E ele gosta do trap, do rap, ele nem curte esse tipo de música. Mas aquele dia ele quis cantar essa música comigo. Ele falou, e foi ele que pediu. Mamãe, será que seu chefe deixa eu cantar uma música com você? Aí o Gil deixou, o Gil preparou um camarim com um monte de doce pra ele, e ele foi lá e gravou. Então, assim, eu acho que eu consegui deixar nele admiração. Eu acho que eu consigo deixar isso nele admiração. Tudo, se eu falar com o John Luca, hoje, a partir de hoje, nós vamos mudar para Espírito Santo, que é minha terra, nós vamos embora do país. Entendeu? O John Luca é louco no pai, ele é apaixonado no pai, mas ele, na cabeça dele, tipo assim, aqui eu tenho que cuidar dela, é por isso que eu falei cuidado, sabe? É muito incrível, assim. E uma coisa que, assim, cada dia que passa, as crianças, elas estão ficando adultas mais rápido. Sim, sim. Elas estão crescendo muito rápido. Sim. Elas não é que estão deixando de ser crianças, mas estão tendo responsabilidades que naturalmente a vida coloca. Sim, né? sim, Isso é fato. E com isso tudo, você tem percebido o quão existe de cuidado de ambos os lados e tal. Mas eu quero saber uma coisa importante, como você se sentiu uma mulher divorciada na igreja. Vixe. E o que isso trouxe para você de
impossibilidades. Ih, rapaz, agora vamos ter cortes, né, gente? Agora acabamos a pregação, né? Agora vamos polemizar um pouco. Então, gente, tá aí um assunto que eu falo muito e é muito sério. E teve um podcast que me falaram, aí falaram, a gente pode abordar esse assunto? Eu falei, nunca me perguntaram, por isso que eu não falei antes. Eu não sou uma pessoa de ficar indo lá na minha rede social levantando esses assuntos, mas quando perguntados eu vou falar. Porque eu sou uma mulher bonita, estilosa, né? E calma, tá, gente? Eu tô me autoelogiando aqui, vocês vão entender o contexto, tá? Porque o pessoal vai falar, ela tá se achando, ela. Contra fatos não existe argumento. Não, mas eu tô querendo dizer o seguinte: uma mulher bonita, vaidosa, estilosa, dentro da igreja, com o cabelo armado pra cima, entendeu? Ela é julgada o tempo todo. Eu chego nos lugares, de primeira, tem essas pessoas que igual quando eu cheguei aqui, todo mundo, que legal, você é bonita, igual a menina falando. E aí tem lugares que você chega na igreja que primeiro as mulheres, as esposas vão te medir de cima a baixo. O que essa menina tá fazendo aqui? Qual é o trabalho dela? O trabalho dela é sério? Ela tem Deus? E aí, mesmo eu tomando cuidado, obviamente que você vai cantar na igreja, cada lugar que eu vou cantar, eu tenho uma liberdade, né, de tomar mais atenção no que eu também vou vestir, porque eu sei que eu estou ali dentro da igreja, no contexto da igreja. Aí você chega nos lugares, mesmo você estando decente, arrumada, que eu não, busco não estar de uma forma sensualizada, né, principalmente dentro da igreja. E aí você está ali arrumada, maquiada, estilosa, o primeiro horário é de julgamento. E eu digo das mulheres, eu digo às vezes de lideranças. E aí depois, primeiro eu sou muito palhaçona, né? Então eu já fico brincando com todo mundo, já desconstrói um pouco disso. Daqui a pouquinho, você vai ministrar, e aí, pronto, você começou a cantar, se há unção sobre você, você não precisa impressionar ninguém. As pessoas vão sentir quando você cantar a primeira nota. E aí, quando eu começo a ministrar, aí as pessoas começam a ter, né, sentir essa conexão com Deus, aí é a hora que as pessoas, aí quebra aquele olhar de julgamento. Ah, não, mas ela também é espiritual, mas ela também carrega unção, mas ela realmente é crente. Nossa, aí eu percebo muito isso. E assim, depois, isso já passava casada, mas depois do divórcio é mais complicado, porque eu chego em lugares onde parece que eu tenho que contar a minha história triste para explicar o porquê que eu sou divorciada. Eu fui casada há 11 anos. Eu lutei 5 anos pelo meu casamento, vivendo todos os tipos de traições, de violência psicológica. Hoje nós temos uma relação amigável, nós temos um filho, né? Então isso vai ser para sempre. É um grande profissional, é uma pessoa incrível. Só que dentro do contexto do casamento, como já estava acabado, ficou 2 pessoas ali praticamente se machucando. Porque, né, uma que machucava de uma forma e a outra que não queria aceitar o fim desse casamento, falando que estava lutando tanto espiritualmente por isso. Então eu terminava prendendo essa pessoa comigo com o argumento de lutar pelo casamento, dizendo que ela já não queria estar mais comigo. E isso gerou muitos problemas. Então parece que eu tenho que ficar explicando quando eu chego no lugar. Eu passei por isso. Mas por que você divorciou? Porque se você não contar a sua história triste, se eu terminar não expondo o que eu vivi, e é ruim expor, porque quando você expõe pessoas. Não fico nessa situação confortável de ter que expor o que aconteceu comigo, porque eu vou expor pai do meu filho. Então parece que eu tenho que ficar o tempo todo explicando para as pessoas a minha história triste para justificar. Teve uma igreja que eu fui cantar no interior de São Paulo. E quando eu cheguei, um pastor bem conhecido estava lá e ele falou, ele me viu no camarim. Aí eu falando do John Luca, do meu filho, eu tô vendo você falar de filho, mas eu não vi uma aliança no seu dedo, você não é casada? Você tem filho, não é casada? Mas o olhar dele foi muito, assim, de julgamento pra mim, tipo assim, de querer entender por que eu não era, porque eu não tinha uma aliança. Aí, na hora, a forma como ele olhou, da forma que ele abordou o assunto, me constrangeu de uma forma que eu não conseguia falar nada. Sim, pastor, eu sou divorciada, e fiquei muito sem graça. O pastor que me convidou chamou ele no canto. Falou, aconteceu isso, a história dela foi isso, ela foi casada com o ciclano. Aí parece que ele teve que ir lá no canto para me justificar, para contar a minha história. Aí esse pastor chegou perto de mim, nossa, que triste tudo que você viveu, que pena, viu? Mas eu vou orar para Deus colocar uma outra pessoa na sua vida, porque não é bom que a mulher esteja sozinha, né, e tal, ainda mais na carreira. Então parece que parecendo assim que eu tenho que correr agora para casar de novo, para ter um marido, para justificar eu ser uma cantora cristã que está ali à frente. Ou seja, é como se eu não pudesse, hipótese nenhuma, ser divorciado. O divorciado, ele sofre, amigo. O divórcio é o ápice da necessidade de uma separação. Sim. Perfeito? É o ápice. É tipo,
Precisamos nos separar porque Sim. a partir de hoje não dá mais. Sim. Existem pessoas que pedem para que a gente continue junto para a parte estética e natural de uma congregação, de uma Sim. denominação, de um lugar e tal, mas as pessoas não se preocupam com o que realmente está se passando dentro de cada um deles. E lembrando que quando Deus ele permite que a gente case com alguém, ele permite com que a gente tenha uma vida maravilhosa juntos, que a gente se transforme em um. Sim. Quando um não é mais um, são dois, aí é complexo. É isso. É muito complexo. E às vezes a gente luta tantos anos, não é nem por amor, é para admitir que não perdeu. É isso. Às vezes o ser humano não admite a perda. Então Isso. ele luta para não perder. Sim. Aí, de repente, o cara se enfraquece e ele mesmo que lutou para não perder, fala que não quer para não ser ele o perdedor. Sim. Então, assim, acaba sendo uma degladiação. Eu sei Isso. porque eu vivi exatamente o que você está falando. Sim. Também casei por 11 anos, 5 anos aproximadamente, um casamento mega complexo, tentando Sim. levar e fazer e acontecer, e não deu certo. E graças a Deus, Sim. hoje eu vivo muito melhor do que quando eu estava casado. Porque no casamento eu tinha duas coisas, tentando viver a minha vida e a dos dois. Sim. Então aí não dá para separar 24 horas por dia, tentando ser duas pessoas E ainda em tem uma que só. trabalhar, tem que fazer tudo, né? Você entendeu? É Ainda tem isso. que sorrir sem querer. É isso. Entendeu? É E eu isso. acho que hoje você está tendo a possibilidade de representar, por exemplo, mulheres Sim. que realmente têm que entender se realmente vale a pena. E não, isso não é pecado ser feliz. Sim. Não é, eu acho que o que é complicado é nós trairmos as pessoas. Sim. Isso eu não acho, eu não concordo com traição, Sim. não concordo e ponto É final. Para mim, traiu, acabou. Para mim, Sim. acabou. É irreversível. Porque toda pessoa que faz algo pode ser um cara que vai fazer de novo, uma mulher que vai fazer de novo. Então Sim. acabou o respeito, acaba tudo. Você sabe que isso dentro da igreja é tão complexo porque é o seguinte: colocavam na minha cabeça, você apanhou fisicamente? Não. Então você tem que perdoar. Oxe. E aí acontecia uma vez, aí você perdoa. E na primeira vez que te acontece, você pensa assim, mas eu tenho um filho, eu tenho que lutar pelo meu filho, eu não posso deixar. Não, isso pode. Foi um vacilo. Então, assim, né? Ele casou muito novo. Então, assim, nós casamos muito novos. Então, tipo assim, a primeira vez você falava, não, isso foi um vacilo e tal. Aí acontece de novo. E aí acontece de novo. E aquilo que você falou. Às vezes eu estava viajando, estava fazendo agenda num lugar, eu não conseguia mais sorrir para as pessoas. Eu era uma pessoa que estava morta-viva, viajando, fazendo agendas, porque eu estava me sentindo pressionada a manter um casamento que eu me sentia na obrigação. Sabe quando você sente assim, não, dos dois, eu que sou a crente. Eu que sou espiritual, eu que sou a pessoa que oro. Então, o Deus que eu sirvo, ele tem que fazer esse milagre na minha vida, que é a restauração do casamento. Sim. Só que é aquilo que você falou, e meu pastor deixou isso muito claro. Casamento são duas pessoas Sim. que se unem, viram uma aliança. Por isso a aliança. A partir do momento que isso foi quebrado e um já perdeu essa aliança, e quando a gente fala de aliança, é tudo, gente. Nas finanças, ser um só, no respeito, na fidelidade, ser unidos em tudo. E quando isso é quebrado, já não existe um casamento. Então, aí já não tem mais sentido vocês ficarem. Agora, eu gosto sempre de finalizar sobre esse assunto dizendo. E a primeira entrevista que eu vou, que o entrevistador usa 2 óculos diferentes. Que 3. óculos chique. Eu quero esse óculos, São gente. 3, ó. Olha que óculos chique. Óticas Que Vivire, isso? muito obrigado, Arthur. Não, E pra falar a fácil. verdade, são mais de 10 cores. Que isso? É Eu tô verdade. aqui, eu tô impressionada. Arthur, ela precisa de um óculos desse, cara. Porque olha só, parece até que eu tô em outro dia de outra entrevista. E eu gosto muito de deixar claro, quando eu finalizo sobre divórcio, dizendo o seguinte: eu não sou uma pessoa que eu tô aqui fazendo apologia a divórcio. Sim, exatamente. Eu não estou aqui dizendo que você precisa divorciar, não estou aqui falando que a sua família, parar de lutar de casamento. Não, Isso. você luta. Eu acho até que as coisas estão muito descartáveis, sabe, Geri? Sim, pra Eu acho que as caramba. pessoas estão assim, desistindo muito fácil. E eu sei porque eu lutei muito, então acho sim que talvez eu não precisava ter aguentado tanta coisa, mas eu também acho que tem muita gente desistindo fácil. E casamento é isso mesmo, é lidar com diferenças onde a gente vai lutar pra estar junto. Só que eu quero que mulheres que estão em relacionamentos abusivos e doentes psicologicamente, porque e quando eu falo de violência psicológica, Isso. as pessoas pensam que eu estou dizendo só do homem, mas tem mulheres também.
Tem mulheres também. Que são tóxicas. Sim, Inclusive, agora levanto a minha mão para dizer que em determinado momento do meu casamento eu já estava sendo tóxica, porque se eu não quero que o casamento acabe, eu fico insistindo pra pessoa, não, você não pode ir embora, você tem que ficar comigo. Eu também tô sendo tóxica. Eu estou tentando oprimir uma pessoa, a obrigar a pessoa a estar comigo. Sim. Então, só quando eu entendi de fato, aí é a hora que você precisa de uma ajuda terapêutica, de um psicólogo. Busque ajuda para que você não espiritualize tudo, para que você entenda que você precisa passar por uma cura interior, e foi o que aconteceu comigo. Em 8 meses de tratamento, peraí, eu entendi quem eu era. Por que você vai ficar insistindo numa coisa? Tem tanta coisa para eu viver. E a Ludmila Feber falava comigo, né, que era minha amiga. Ela falou assim, Leide, Deus uniu a minha amizade com a Ludmila Feber. A gente ia gravar, não deu certo. Nunca deu certo de gravar. Mas a minha amizade com a Ludmila Feber foi só para eu ter uma cura. E ela falava assim, Leide, você só vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida quando você entender que isso daí é que tá te atrapalhando. E eu fiquei, ela tá de sacanagem, ela é uma pastora, uma cantora falando que eu tenho que desistir do casamento. Como assim? Não, ela estava dizendo que aquilo ali já estava acabado e que eu estava insistindo em algo enquanto eu não resolvesse isso. E, cara, foi dito e feito. Depois que eu entendi, através de um tratamento, que eu lavei minhas mãos, eu fiz tudo que eu podia. Hoje a gente trata um ao outro com tanto carinho e respeito. Hoje ele é casado, tá feliz. Entendeu? Meu filho é feliz por ver que a gente está bem. Entendeu? Então, assim, é difícil a gente falar isso dentro da igreja, as pessoas quererem aceitar isso. E eu acho que vocês ensinaram para o filho de vocês que é necessário, antes de ter um matrimônio com alguém, é necessário conviver com a pessoa e entender se é exatamente aquilo que vocês querem eternizar. Porque, como você falou, quando você é menino, você pensa como menino. Quando você não é menino, você já não pensa mais como menino. Então as coisas vão acontecendo. Então eu acho que vocês chegaram em uma maturidade, acabaram passando pelo que passaram, aprenderam na prática. Sim. Eu acho que as igrejas precisam ter, sim, algo um pouco mais pesado em cima de ensinar sobre o casamento, principalmente a parte sexual, de todas as formas, para que as pessoas entrem em um casamento sabendo que ali também vão ter dificuldades, adversidades, vão ter problemas, a pessoa vai ficar desempregada de um lado, vai ficar desempregada do outro, às vezes vão chegar em casa, não tem o que comer. Sabe, tipo, e como é que vão conviver com o problema? É o conviver com o problema que eu acho que é o maior termômetro que as pessoas podem ver. E falando do lance de problema, aqui pra gente já finalizar, a gente já tá bem em cima da hora. Demais, graças esse programa a Deus, vai durar. Graças a Deus você fala, mas você fala coisa boa. Então por isso que a gente trouxe você, porque a gente precisava ouvir coisas boas. E quando você fala, somos ministrados, entenda isso aí. Você participou de um Ídolos e lá teve um problema muito sério que você viveu, e você disse que a televisão, ela tem algumas interrogações que você pode muito melhor do que eu falar. O que é que aconteceu nesse Ídolos? O que você viveu? E por que a televisão tem essa interrogação aí? Então, eu participei do Ídolos 2012. Não sei se você lembra, quem ganhou foi um rapaz que cantava samba. Simples, eles usavam lencinho na cabeça. Sim, tem uma vozinha meio diferente. E o que as pessoas não sabem do programa desse de TV é que quando chega, eu posso falar do Ídolos, que foi o que eu participei. Quando chega naquela fase de estar na frente dos jurados, que a pessoa começa a pagar mico, aquilo ali foi propositalmente colocado, aquelas pessoas para pagar mico, porque quando chega naquela fase, você já passou por 4 seletivas, com professores de canto, depois com produtores musicais, depois com os diretores do programa, e depois no 4º dia, que é com aqueles jurados. Ou seja, você passou pelo professor de música, ele não detectou que aquele cara cantava mal? Você passou pelos produtores musicais, eles não detectaram? Você passou pelos diretores do programa? Então, quando chegou ali nos diretores do programa, ele já meio que já tem umas cartas marcadas, essas pessoas que vai trazer aquela parte engraçada, então deixa ali, porque vai ser televisionado, a parte dos jurados. E aí, essa é a primeira coisa que ninguém imaginava. Eu acho que o pessoal pensava que os jurados ficavam ali e só esperando a pessoa pagar o mico ali para eles rirem, né? Então, foi isso que aconteceu. Aí foi até o 4º dia. Quando eu cheguei na frente, era Fafá de Belém, era o Marcos, que era um jurado muito bravo, né? E era o Supla. E aí eu cheguei ali, preparei uma lista de músicas, eu já tinha um EP gospel,
E aí eu falei, mas eu não posso cantar música gospel. Me falaram, era na Record, mas você não pode cantar música gospel porque eles querem descobrir um artista, um talento, então você tem que cantar qualquer tipo de música. Então eu cheguei ali cantando. Você ri da minha roupa, você ri do meu cabelo. Então eu cheguei ali toda achando... Eu passei pela diretora do programa que quando eu cantei, ela ficou assim... né? Poxa, que legal. E aí, na frente dos jurados, eu cantei ali. Você tinha com a mesma roupa que você cantou no dia anterior pros diretores, você tinha que cantar na frente dos jurados, que os diretores meio que já tinham uma fotografia do que eles queriam. E aí, quando eu cantei na frente dos jurados, tinha que repetir a mesma música dos diretores do programa. E aí a Fafá, não, pra mim você não passou, tinha uma faixa assim que dividia, gente. Pra mim você não passou dessa faixa aí, não me emocionou, não. Aí o Marcos, não, pra mim também é não. Aí o Supla, não, se pra eles é não, pra mim também é não. Naquele momento eu até fiquei frustrada, porque eu sei que Supla entende muito de música. Então ele simplesmente falar, se pra eles é não, pra mim também é não, me deu uma frustração. Eu falei assim, poxa, queria ouvir algo mais técnico dele, por que ele diz não? E aí chegou, na hora que eu tô saindo do programa, o Mion veio me entrevistar, que era o Mion na época. Nisso que ele tá me entrevistando, a diretora, Mion, interrompeu a gravação dele, me chamou no canto. Falou, olha, eu gostei de você, gostei do seu estilo, gostei do seu cabelo, eu gostei de você cantando e eu quero que você volte amanhã com a mesma roupa, com a mesma música, com o mesmo estilo, que eu vou te dar mais uma oportunidade. Oportunidade essa que os outros não teriam, obviamente. Ela me deu mais uma oportunidade porque ela queria que eu estivesse no programa. E aí, no outro dia, lá vai eu com a roupa que eu já tinha usado 2 dias anteriores. Imagina como é que tava aquela roupa, né? E aí, já não tinha mais cabelo, só tava só a bucha. Eu já tive black, eu sei que quando você dorme fica um lado reto e já outro lado. Já tava vencido, né? O desodorante já tava vencido. E aí, ela falou, aí ela volta no outro dia. Ou seja, eu tava naquele 4º dia, que era na frente com os jurados, recebi não deles, e ela manda eu voltar no 5º dia. Isso no Maracanãzinho, no primeiro dia da audição, com os professores de música, tinha gente na fila, assim, rodando Maracanãzinho. E era um estádio lotado. E aí, até chegar naquela fase. Aí, quando chegou naquela fase, ela falou, quero que você volte amanhã. Aí, ela falou, eu fiquei assim, fiquei meio aérea, eu não prestei muita atenção, que era pra mim voltar com a mesma música. Eu falei, não é possível, eles vão me reprovar de novo. Voltei, eu não tinha nem dinheiro mais pro hotel nesse dia, eu morava no Espírito Santo. E eu tava na casa de uma menina que tava na fila. E aí, eu falei, aí voltei no outro dia cansada, já torta assim, já o olho de cansaço. E aí eu comecei a... Aí me passaram na frente de todo mundo, né, que tinha outro dia de audição para outras pessoas que não deu conta no primeiro dia, no 4º dia. E aí eles me colocaram na prioridade. Aí lá vai eu entrando com a mesma roupa. Cheguei na frente deles, aqueles jurados tudo olhando para mim. Aí eu pensei, não vou cantar mesmo de ontem não, que eles vão me reprovar. Aí eu falando sério... do Maurício Manieri, né? Esqueci agora o restante da música, mas era falando sério. Aí depois cantei às vezes no silêncio da noite. Comecei a cantar outras músicas pra ver se eu impressionava os jurados. Aí a Fafá, não, calma, você tá muito nervosa. Calma. Canta uma música que tem a ver com o seu cabelo, que tem a ver com você. Uma música que fala sobre você, sua raça. Aí eu tô bem assim, você tá de sacanagem com minha cara. Você falou ontem que eu não passei da lista ali. Você quer que eu cante de ontem? Isso eu pensando na minha mente, assim, na retrospectiva. E aí eu falei, cara, mandaram eu voltar, a mulher falou pra mim voltar com a mesma roupa, pronto. O máximo que vai acontecer é eles me reprovar de novo. Aí você ri da minha roupa, você ri do meu cabelo, você ri da minha pele, você ri do... E eu, tipo, soltei ali de novo. E eu fiquei assim, agora eles vão me jogar tomate, né? Porque eu já cantei isso ontem e me reprovaram. A Fafá bate na mesa. É isso que o povo brasileiro quer ouvir. É sobre isso. Essa emoção do povo, aquela mulher que sai da periferia para faxinar todos os dias a casa do povo brasileiro e que não sei o quê. Aí, que lindo. Aí nesse dia já tinha a presença de um convidado especial que era Bochecha. Meu amigo. Uau, você me emocionou, que linda, nossa. Jeitinho brando dele de falar. Nossa, maravilhoso ouvir sua voz. Aí veio o Supla. Nossa, eu arrepiei toda aqui. Meu, que linda, que grave, que drive diferente. Aí já era o técnico, né? E o Marcos, muito sisudo sempre. Olha, você já teve 3 sim, você já tá dentro do programa.
mas eu vou te dar um não aqui, porque você ficou muito nervosa, eu quero que você perca esse nervosismo. Deu vontade de olhar assim pra ele, você tá de sacanagem com a minha cara, como é que eu não vou ficar nervosa com essa situação toda, meu amigo? Você tá de sacanagem com a minha cara. Aí eu levei um não, mas já tava dentro da semifinal. Dali eu voltei pra casa pensando, na hora que eu saí dali comemorando e tal, fiz vários vídeos, tive que deixar minhas redes sociais, meu canal de YouTube, porque é a hora que eles começam a te pesquisar. Ali eu já fiquei, ixi, lascou. E aí eu voltei para o Espírito Santo, esperei 30 dias para vir para São Paulo para uma semifinal, que foi no Resort Mávisa, Tá. já com tudo pago por eles. Nesses 30 dias, eu já estudei mais músicas, já ganhei mais confiança, mas também eles já pesquisaram a minha vida inteira. Já descobriram que Leide tem um CD gospel, que Leide canta nas igrejas, que aquilo ali não era verdade na vida da Leide. E, ou seja, eu estava tentando maquiar uma coisa ali para cantar o que agradava a eles. Ou seja, não era com verdade. Aí eu fui para esse resort e ali, logo que a gente chegou no hotel, toda feliz, aquele hotel chique, nunca tinha participado de uma parada tão incrível assim, e com tudo pago ainda. Aí logo no primeiro dia que eu cheguei, falaram, olha, vocês, montaram toda a equipe, olha, vocês que tiveram pelo menos um não, vai ter que passar por mais uma avaliação. Amanhã, logo cedo. Aí eu dormi, será que é a única noite nesse hotel, gente? Quando eu acordei, eu já tava com medo deles realmente visto alguma inconsistência. Aí fiz conteúdo, eles me passaram em flashes, eu treinando música, e aí deu entrevista, que tá até lá no YouTube. Aí quando chegou nessa hora da minha avaliação, todo mundo, ali já tinha as cartas marcadas, então todo mundo que já estava com um não, ou que eles foram pesquisar e que tinha algo que, assim, não é interessante para o programa. Ali eles já iriam eliminar. Então os jurados já estavam com fotos, assim, né? Então chamou a galera tudo. E quando chamou a gente, assim, para essa mais uma avaliação, porque tinha tido um não, todo mundo que estava na minha fileira foi reprovado. Todos nós tínhamos CDs gravados. Tinha um entre nós que, inclusive, tinha ônibus. Era um cantor de sertanejo que tinha até ônibus. Então eles entenderam. Essas pessoas estão aqui para tentar ganhar visibilidade para o trabalho delas, que era a verdade. Acho que todo mundo quer. Então assim, eu teve uma armação muito grande que eu fui aprovada, eu tive oportunidade que outras pessoas não tiveram. Então eu vi ali um lado que me favoreceu, mas que era ruim para as outras pessoas, e aquilo ali me fez enxergar. Na hora que eles não me quiserem no programa, eles vão me tirar. E foi o que aconteceu. Então, assim, eu tenho um pé atrás sobre programas, reality shows, porque eu tenho a impressão de que tem esse lance de tudo muito armado. Eu acho que, assistindo uma entrevista de caras como o Frota, por exemplo, para mim é concretizado isso. Você tá entendendo? Porque ele contou a história dele lá na Casa dos Artistas, que eu ouvi, e eu vi claramente. Só que, assim, isso faz parte do show. Entendeu? Então hoje aí depois me chamaram, eu tava no Espírito Santo e ia ter o primeiro The Voice. Aí um amigo nosso que tocava na banda do The Voice falou, Leide, tá precisando de uma cantora que represente o Espírito Santo, você não quer ir lá? Eu tava grávida de 2 meses, eu falei, de jeito nenhum que eu vou. Eu sei que era Globo, já era uma outra emissora, mas eu fiquei com aquele trauma de tipo assim, tô grávida, eu vou passar novamente por uma situação que talvez seja pesado pra mim psicologicamente, não vou. E aí eu não fui. Então eu sou grata, eu fiquei com pena, porque quando foi ao ar, ali eu já imaginei, ali eu já sabia, obviamente, que tipo, foi ao ar 2 meses depois da minha eliminação. Aí não podia postar nada, não podia falar nada. E quando foi ao ar, eu vi que eles passaram a gente assim, flashes, mas não mostrou eu cantando, não, tipo assim, mostrou em flash sendo aprovada, mas não mostrou, não quiseram dar visibilidade para pessoas que eles já sabiam que estavam ali para querer essa visibilidade, né? Olha só que muito louco. E assim... História louca, né? Pra caramba, já é registrado, hein? Nosso programa tá chegando ao final, mas eu gostaria de fazer a última pergunta para você. Quero que você diga para mim a respeito do que vai acontecer com Leide Murillo em 2024. O que é que você está preparando para este novo ano? A gente está chegando finalzinho de 2023 aqui. Eu sei que agora a gente dá mais ênfase ao que já foi produzido, mas eu sei que você está maquinando muitas coisas novas. Sim. O que é? Então, eu sou grata, 2023 foi incrível e a gente está com planejamento para 2024. Eu já vou começar assim, fevereiro, enquanto você estiver aqui no Carnaval, eu vou passar fevereiro inteiro numa turnê nos Estados Unidos. Olha aí. Passo por Dallas, passo por Orlando, por Boston, Massachusetts, Maryland,
né? Então a gente já tá com a média de 10 a 12 igrejas que eu vou ministrar, inclusive um workshop em Dallas. Olha isso, que chique, gente, essa menina. Esse workshop vai demorar 5 horas. E eu sei que o seu filho vai se encher de roupas de basquete, hein? Que você vai trazer tudo que você puder de lá, hein? E então, assim, eu tô muito feliz porque eu fui 2 vezes a passeio, mas dessa vez eu tô indo pra uma primeira vez turnê. Então eu tô muito feliz com essa oportunidade. A galera acompanhou aí nos 2 últimos anos eu fazer muitos covers pro meu canal, foram muitos vídeos, mas era muito a cara do que a gravadora precisava de Lady. E eu brigava um pouco pra eu ter o meu som, pra eu fazer os covers com a minha cara. E a gente acabou de produzir 4 conteúdos incríveis, bem black pop incrível. A gente quem? Eu e a Todá, né? A Todá Network que cuida, né? A minha gravadora que cuida. E quando eu saí da Sony pra Todá, eu tive esse medo deles não respeitarem o meu som. E eu sei que a Todá é referência como música pentecostal, então demorou um tempo assim até a gente conseguir preparar um som que tivesse a ver com Lady. Agora a gente tá vindo aí com 4 covers incríveis, não é só voz e teclado, vai ser com elementos. Então a gente vai movimentar isso e as músicas autorais também. A gente tá com um projeto de session, né, participações. Eu não quero falar ainda de participações porque teve outras vezes que eu falei de participações e depois as participações me deixou na mão e ficou parecendo a mentirosa, né? Então agora... As participações, você diz que o quê? São cristãos? É o gospel que não aceitou a sua participação, não? Não, são cantores que tinham topado de fazer um feat, um collab comigo. Aí veio pandemia, aí veio as impossibilidades, né? De gravar. Tipo, eu ia gravar com Ludmilla Feber, terminou não rolando. Ia gravar com Kemuel, terminou não rolando. Então, e entre outros amigos. Eu tenho muito carinho por todos eles. Só que, de alguma forma, as agendas não batem. E aí, nisso, eu falei nas entrevistas que eu ia gravar. Imagina, eu gravar com Thales. É meu sonho gravar com Thales. E, tipo, eu tô do lado do Doninha, que é empresário ali do cara, tá ali com o cara. Eu fiz essa ponte pro Yudi e pro Thales gravarem através do Doninha. Né? Ah, não, então, aí, só que assim, eu e Doninha, nós temos essa conversa. Tipo assim, existe um momento certo pra isso. Exato. E hoje eu não tenho mais corrida pra isso. Foi até o que o Thales falou, inclusive. Existe tempo pra tudo. É isso, e ele é muito educado comigo. Então, sim, eu sonho para que isso aconteça em 2024, mas o meu planejamento tá incrível, assim, de músicas, de projetos. É só acompanhar a gente lá nas redes sociais, galera, que vai estar tudo lá. Né? Eu quero que você diga suas redes sociais. Lady Murilho, Leidy, Lady bem chique, né? Murilho com LHO no final. E ó, você sabe, amigo, quando a pessoa é pobre, que ela não tem nome muito bonito, ela enfia Y, N's, várias coisas. Letra duplicada, e coisa que não acaba mais, né? Nem existe mais hífen, nego põe só pra falar que teve. Eu quero que você entenda isso aqui, e pra você que tá olha só, você que tá me escutando e assistindo, olha só. Muito mais que adoradora, uma pessoa incrível. Nós fomos unidos pelo Deus do impossível. Seu repertório é rico e exalta o grande rei. O som mais contagiante que eu já escutei. Sim, sou seu admirador e admirador da sua história. Seu legado é uma bênção e já ficou na minha memória. Quero te parabenizar por tudo que faz. Mensageira de Cristo, um repertório da paz. Obrigado por ter aceito o meu convite. A entrevista tá tão boa que eu quero que você coloque inúmeras vezes no repeat. Certo? Essa é pra você. Pra quem nunca recebeu um poema de um homem, olha aí, recebi foi uma declaração. É isso, porque nada melhor do que você honrar a pessoa que aceita estar aqui junto contigo. Amém. E acima de tudo faz a gente crescer muito como pessoa, que eu acho que isso é o mais importante. Hoje o nosso bate-papo ele foi bastante focado na pessoa que você é, né? O seu talento. Eu faço questão que todos entrem ali no canal da Lady, siga, compartilha, manda a ver no sininho, vai pro Instagram dela que é incrível, sempre tem partes legais, você vai ver também quanto o filho dela é um menino talentoso, tem aprendido muito essa desenvoltura, então é uma forma de agradecer a você pelo tempo que você investiu estando aqui, não só comigo, mas com o pessoal aqui da Papo Reto Produções, que é o lugar em minha casa. Né? É o lugar. Uau, que lugar lindo, gente. Vocês não têm noção da estrutura que é isso aqui. Quero agradecer. Eu não lembro o nome dos meninos. Me conta que me fala. Ó, tem o Di. O Di, fácil. Tem o Luquinhas. Tem o Claudião. Quem Claudião. Teve um menino que me acompanhou lá, foi o Cláudio. O Claudião. Foi o Claudião. Incrível, incrível. O Claudião ganhou o dia dele. O menino, Cláudio. Gente, olha aqui, ó.
Olha aqui, gente, eu ainda não comi. Vou comer porque eu não queria sujar meus dentes, né? É Então, verdade, quero agradecer por toda a recepção. Desculpa a falação, falo muito. Me chame outras vezes. E assim, eu tô muito honrada mesmo, porque há muitos anos eu queria estar fazendo exatamente isso daqui, né? Conversar com você, ter essa troca, que eu acho que a gente aprende sempre um com os outros. Sim, exatamente. E eu também aprendi bastante. Quero dar um toque para você, que realmente tem a possibilidade de fazer o que você mais gosta. Não desista dos seus sonhos. Sim. Você vai passar por muitas barreiras, muitas dificuldades, vai receber um monte de não. Você tem inúmeras pessoas que são de sucesso, de grande reverberação mundial, que receberam muitos nãos, e nós estamos aqui sempre fazendo com que você aceite o não das pessoas, mas jamais esqueça do sim de Deus. O não da pessoa só tem que servir para você ser impulsionado. Isso é o mais maravilhoso. Quero agradecer All Story Sneakers, muito obrigado em nome do João, do Tom, de toda a família, Clínica Odontológica Dias, lá o Dr. Rafa, toda a galera, a Efeu, Vila Urbana, lá do Shopping Tatuapé, muito obrigado a todos, Jaque, todo o pessoal ali que sempre me trata muito bem, Edgar, a sua equipe é incrível, muitíssimo obrigado a C3 Barbearia, desses produtos incríveis, que tem cuidado de mim como um pai cuida de um filho, muito obrigado Celção, Óticas Deville do meu irmão, parceiro e aliado, Arthur, olha aí Arthur, o que você prepara pra mim, meu? É muitos elogios com esses óculos incríveis. E agradecer logicamente aí Cezinha da Marral, muito obrigado também ao meu grande amigo Tobal Júnior, do Espaço Unimed, Vila Country, Áudio Clube, Espaço Barra Funda, Expo Barra Funda, muitíssimo obrigado. E agradecer mais uma vez pra gente finalizar. Obrigado família Papo Reto. Agradeço de coração, Papo Reto Produções é o lugar que abriu a casa para que eu pudesse não só gerar conteúdos, mas gerar vida para você. Leide, Uau. Muitíssimo obrigado. Obrigado, Papo Reto, também, né, pela oportunidade. Obrigado, Gerê. Até a próxima. E ó, faz um pix. Eu tô igual o japonês. Fala, brasileiro! Gente. Fala, brasileiro! Faz um pix. Sabe por quê? Para que esse programa continue levando Apoie o projeto entretenimento, aí, gente. né? Que o YouTube tá faltando coisa boa, sim. Um beijo, até a próxima. Valeu. Tchau.